tudo bem? Eu sou a professora Vanessa e hoje novamente vim conversar com vocês sobre matemática. Em nossa última aula, nós conversamos um pouco sobre as brincadeiras que envolvem a matemática e muitas hipóteses surgiram. Pique-pega, pique-esconde, amarelinha de diferentes tipos, mas o que mais apareceu foi o papagaio. Papagaio é uma boa discussão para a nossa aula de hoje, porque além de falar de matemática, ele revela uma porção de coisas sobre a nossa diversidade cultural. Quer ver? Você sabia que em vários lugares do país o papagaio recebe outros nomes? Ele também é chamado de pandorga, de arraia e de pipa, em São Paulo, por exemplo. Além disso, você sabia que o primeiro papagaio apareceu lá na China? Apesar de ser uma brincadeira tipicamente brasileira, ele já caminhou muito pelo mundo inteiro. Ele apareceu pela primeira vez na China e depois foi voando, levado pelas pessoas para a Europa. E da Europa, via português, chegou aqui no Brasil. Ele viajou muito para chegar aqui e tornar-se uma brincadeira tradicionalmente brasileira, não é? Mas o assunto da aula de hoje, na verdade, é matemática. Vamos voltar para ela? O papagaio foi muito citado envolvendo a matemática, porque para que ele seja um bom papagaio e voe bem alto como a gente gosta, é importante que as suas medidas estejam certinhas, que o papel seja cortado na medida certa, que as varetas tenham a medida correta, que a linha seja suficiente. E aí que surgiu a ideia para a aula de hoje. O nosso assunto da aula de hoje são as medidas. E aí, você sabe o que é medir? Medir é comparar grandezas. Então a gente avalia, determina uma altura, um peso, um comprimento. E para isso a gente utiliza vários instrumentos. Vamos conhecer agora alguns instrumentos que estão presentes no nosso dia a dia. Olha só. Andando aqui em casa, consegui encher uma caixinha de instrumentos. Vamos ver agora, um a um? O primeiro instrumento que eu tirei aqui da minha caixinha foi a balança. Essa minha mede grama e quilos, ela mede até 10 quilos. Eu encontrei também um calendário de parede. Nesse calendário, a gente consegue acompanhar os dias, os meses, o ano e outros detalhes, como os dias da semana. Encontrei também esse calendário menorzinho, ele é um calendário de mesa. Nele a gente coloca os dias e os meses. Outro que eu achei foi um relógio. Esse relógio é de pulso, ele vai com a gente para onde a gente quiser. Ele consegue medir os segundos, os minutos e as horas. Esse outro já é um relógio de parede. Ele fica paradinho, mas assim como o relógio de pulso, ele mede os segundos, os minutos e as horas. Olha aí a nossa companheira de sala de aula. Com ela, a gente consegue executar vários projetos escolares. A gente consegue medir os milímetros e os centímetros. Essa minha tem 30 centímetros de comprimento. Essa agora é uma trena, muito utilizada para quem trabalha na construção. Essa minha mede 5 metros. Nela também nós temos milímetros, centímetros e os metros. Essa outra é uma fita métrica de costura. Assim como a trena, ela também tem os centímetros e o metro. E o diferencial dela é que ela é flexível, ela pode ser utilizada para contornar o corpo. Esse talvez seja desconhecido de vocês. Ele é um paquímetro. Ele é muito usado na indústria para medir as peças, interna e externamente. Olha o meu dedinho sendo medido aí. Ele deu 11 milímetros. Esse aqui é um termômetro, mas ele é um termômetro que você deve estar vendo muito por aí, nas lojas, no comércio. Ele afere a temperatura sem precisar encostar no corpo da pessoa. Somente se aproximando da testa, ele já marca a temperatura que está o nosso corpo.
Esse aqui também é um termômetro, tenho certeza que você já deve ter visto um parecido. Sempre que a gente está precisando medir a temperatura, normalmente é esse que a gente tem em casa. O diferencial dele é que ele precisa estar encostado ao corpo para poder registrar a temperatura. Então, eu encontrei aqui em casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, 11 instrumentos de medida. Bom, agora que nós já conhecemos vários instrumentos de medida que a gente tem em casa, é importante que a gente conheça algumas unidades de medida para saber a quais eles se relacionam. Vamos lá? Fechando a aula de hoje, vamos relembrar algumas unidades de medidas. Algumas medidas de tempo: segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, tem também década, século e milênio. Agora, algumas medidas de comprimento: milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Algumas medidas de massa: a miligrama, a grama, o quilograma e também a tonelada. E a gente não podia encerrar sem falar das medidas não padronizadas, que nós utilizamos muito nas brincadeiras. Olha só, a mão a gente conta palmos, com os pés nós contamos as pegadas. Esticando os braços de uma ponta a outra, a gente tem uma braça. E dando espaço entre um pé e outro, a gente tem a medida de um passo. Muitas vezes nós utilizamos para marcar os campos, o espaço das brincadeiras, para medir a distância, quando a gente não tem nenhum instrumento em mãos, não é mesmo? Na aula de hoje, nós refletimos sobre o que é medir, sobre os instrumentos e unidades de medidas utilizados no nosso cotidiano. Bom, esse nosso papo sobre as medidas me lembra um livro que traz um conto mexicano que tem tudo a ver com a matemática e as medidas. O nome dele é Só um Minutinho. Ele foi traduzido por uma grande autora brasileira, a Ana Maria Machado. E quando você voltar, não esquece de procurar por ele lá na biblioteca da sua escola. Um beijinho e vamos para a história. E a história de hoje começa com a vovó Carocha, que recebeu a visita do Senhor Esqueleto. Senhor Esqueleto bateu na porta. Toque, toque, toque. Olá, vovó Carocha. Eu preciso que você venha comigo. Só um minutinho, Senhor Esqueleto, porque eu ainda tenho uma casa toda para varrer. Senhor Esqueleto não teve outra opção a não ser esperar. Vamos lá, vovó Carocha? Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto, porque eu ainda tenho 2 bules de chá para esquentar. Senhor Esqueleto já estava ficando até impaciente. Nunca que essa vovó Carocha podia sair. Terceira tentativa. E agora, vovó Carocha, já está tudo pronto? Não, Senhor Esqueleto. Eu ainda tenho 3 quilos de farinha de milho para fazer tortilhas. Só mais um minutinho. Enquanto a vovó fazia as tortilhas, o Senhor Esqueleto esperava. Impaciente, é claro. Mais uma vez, com a mão no chapéu, chamou novamente. Vamos agora, vovó Carocha? Vovó Carocha avisou que ainda não podia ir. Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto. Eu ainda tenho 4 frutas para cortar para uma salada. Senhor Esqueleto chamou novamente. Vamos, vovó Carocha? Só mais um minutinho.
eu ainda tenho 5 queijos para derreter para os nossos pratos. Ai, senhor esqueleto, vamos, já estamos ficando em cima da hora. Vovó Carocha respondeu: só mais um minutinho, senhor esqueleto. Agora eu ainda tenho 6 panelas de comida para fazer. Senhor esqueleto achou melhor esperar. 6 panelas de comida eram muita coisa. Quando vovó Carocha terminou, senhor esqueleto se aproximou. Vamos lá agora, vovó Carocha? Não, ainda tenho 7 pinhatas para encher de doces e balas para este aniversário. Vamos então? Terminou agora, vovó Carocha? Disse o senhor esqueleto. Não, senhor, eu ainda tenho 8 pratos de comida para pôr na mesa. Só mais um minutinho, senhor esqueleto. O jeito era sentar e esperar. Isso estava demorando muito, pensou o senhor esqueleto. Vamos agora, vovó Carocha? Não, senhor esqueleto, só mais um minutinho. Eu ainda tenho que receber meus 9 netinhos. Vovó Carocha recebeu e beijou um por um dos seus 9 netinhos. Pediu que eles se sentassem em volta da mesa para o aniversário, mas que eles aguardassem, porque hoje eles eram 10 convidados. Como assim, vovó? Nós somos somente 9 netinhos. Como serão 10 convidados? O 10º convidado nada mais era do que o senhor esqueleto. Sente-se à mesa conosco, senhor esqueleto. O senhor esqueleto sentou-se à mesa e participou do parabéns para a vovó Carocha. Ao final do parabéns, ela soprou o bolo com todas as forças que ela tinha no seu coração. Pronto, a festa estava encerrada e vovó Carocha já se sentia pronta para acompanhar o senhor esqueleto. Mas, quando procurou o senhor esqueleto no final da festa, não encontrou mais. Na verdade, encontrou somente um recado deixado por ele. Querida vovó Carocha, sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua próxima festa por nada no mundo. Pode contar com isso. Sinceramente, senhor esqueleto. Espero que vocês tenham gostado da história. Um abraço, um beijinho e até a próxima.